Governador, eu queria voltar na questão das máscaras, especialmente na fiscalização em relação às pessoas físicas. Se a fiscalização vai ser feita também pela vigilância sanitária, a Polícia Militar pode dar esse apoio, porque o cidadão ali que não está usando máscara, certamente ele está a fim de arrumar confusão, né? Dificilmente ele vai dizer para o fiscal da vigilância sanitária, com todo respeito, qual é o CPF dele para ele ser multado. Então, eu queria saber como é que isso vai funcionar na prática, na rua, para as pessoas entenderem. E uma segunda pergunta é em relação, voltando aos parques, prefeito, o senhor tem já algum pensamento na abertura dos parques? Algumas pessoas, quando o senhor noticiou a reabertura dos clubes sociais, disseram que isso era uma decisão que privilegiaria só uma faixa da população que tem dinheiro para ser sócia de um clube e vai poder ter um lugar ali para caminhar, para passear e tal. E o parque continuaria fechado. O senhor tem alguma previsão para a abertura dos parques municipais? Obrigado. Obrigado, Fábio. Vamos às respostas. A primeira, eu mesmo respondo, e na segunda, o prefeito Bruno Covas. Aliás, respondo junto com a Maria Cristina Megide. Em relação às máscaras, a responsabilidade é da Vigilância Sanitária do Estado e dos municípios. Se houver necessidade, a Vigilância Sanitária poderá recorrer à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas a vigilância, a responsabilidade prioritária pertence aos técnicos da Vigilância Sanitária. Mas ela poderá recorrer tanto à Guarda Municipal, à Guarda Civil Municipal, como à Polícia Militar, se houver alguém recalcitrante ou alguma pessoa, vamos dizer, com ato rebelde de não querer utilizar máscara. Espero que isso não aconteça. Acho que é uma questão de amor à vida. Dificilmente há que se imaginar que alguém queira a morte. Quer dizer, alguém que não usa máscara é alguém que despreza a vida. Eu prefiro acreditar que todas as pessoas em vida prezem a sua existência. Maria Cristina, apenas para completar. Nós não vamos estar livres de ter resistências às pessoas apresentarem seus documentos, né? Mas eu acho que para isso realmente a gente pode contar com o apoio da segurança pública, que vai estar nos apoiando, sempre aconteceu isso nas outras fiscalizações, como vocês bem sabem, e qualquer pessoa que transgrida um ato que vá prejudicar o outro, ele é imputável de uma infração sanitária. Então, mesmo a pessoa física, pela Lei 6437, uma lei federal, ela é imputável de uma infração sanitária. Então, em casos de resistência, a gente solicita o apoio da Polícia Militar. Obrigado, Maria Cristina. Bruno? Bom, antes de mais nada, refutar essa alegação de que escolhemos primeiro as áreas de quem tem dinheiro para pagar. Volto a dizer, já disse, mas talvez você não tenha escutado, a Prefeitura nunca obrigou os clubes a fecharem as suas áreas comuns. A área comum de clube é como uma área de condomínio. Ela não é comércio, ela não é serviço, ela nunca foi obrigada a fechar. Os clubes, por sua livre iniciativa e vontade, resolveram, entendendo inclusive o momento da pandemia, evitar aglomeração, fechar esses espaços. E os clubes, por sua livre iniciativa, resolveram procurar a Prefeitura e assinar um protocolo com a Prefeitura, dizendo: eu me comprometo a reabrir nestes termos, sem precisar fazer isso. Então, nós estamos falando de um ganho para a cidade de São Paulo, por conta desses espaços que nunca foram obrigados a fechar, mas que agora eles vão reabrir nos termos assinados com a Prefeitura, aprovado pela Vigilância Sanitária. Então, não houve escolha da Prefeitura entre primeiro clube e depois parque. Nós estamos ainda verificando qual a melhor data com a Vigilância Sanitária para poder reabrir os parques. Já estamos começando a organizar alguns deles, marcando espaços no chão para que as pessoas possam ter distanciamento quando forem descansar nos clubes. São mais de 100 clubes, são mais de 100 parques que nós temos na cidade de São Paulo. Então, já estamos preparando eles, mas ainda não fechamos nenhuma data de reabertura dos parques na cidade. Obrigado, Bruno Covas. E, Fábio, apenas para complementar, toda a arrecadação da multa será destinada, repito, para a aquisição do alimento solidário
e ou da cesta de produtos de higiene e limpeza. Uma multa de R$ 500 é o suficiente para 4 cestas de alimento solidário e uma cesta de produto de higiene e limpeza para comunidades, para aquelas pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza. Uma cesta alimenta uma família de 4 pessoas por 30 dias. 4 cestas alimentam 16 pessoas por 30 dias. E uma cesta de produto de higiene e limpeza atende também uma família de 4 pessoas. Vamos agora a Beatriz Manfredini, da Jovem Pan, na sequência Xandu Alves, do Vale, e Pedro Duran, da CNN. Beatriz Manfredini, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Ainda na questão das máscaras, a Maria Cristina falou que vai continuar tendo uma orientação educativa. Eu queria entender um pouquinho melhor em que momento será feita uma orientação, a partir de que a gente flagrou alguém sem máscara no estabelecimento ou pessoa física, em que momento isso vira multa. E uma outra questão, se eu puder colocar, é que, claro que a gente está para reabrir bares e restaurantes, se tudo der certo, na semana que vem, e esses locais são locais mais difíceis de a gente ver as pessoas usando máscara, precisa comer, beber, enfim. Tem já alguma orientação de como vai ser feito esse uso de máscaras ou não dentro desses estabelecimentos que as pessoas estão comendo e bebendo? Obrigada. Obrigado, Beatriz. A Maria Cristina pode responder as duas questões. Olha, com relação à orientação e à multa, né, a penalidade, o que a gente está fazendo? A gente já visitou inúmeros estabelecimentos. Lógico, você volta, ele continua não cumprindo essa legislação, com certeza ele vai ser penalizado. Com relação a restaurantes, bares, serviços de hospitalidade, eu acho que nós temos que ter o maior bom senso. Lógico, você entra de máscara, você faz seu pedido de máscara, você conversa com o seu par ali, mas a hora de comer, com certeza, ele vai ter que tirar. Então, o momento da retirada de estar sem máscara é muito claro. É um momento que ou ele está comendo, ou ele está bebendo alguma coisa, então neste momento ele pode ficar sem. Mas, nas outras situações, o ambiente todo vai ter que estar de máscara se não estiver fazendo uso de refeição ou bebida, nessas situações. Obrigado, Maria Cristina. Obrigado, Beatriz. Há um sentimento, Beatriz, cadê você? Aqui. Há um sentimento que gradualmente vai se tornar parte integrante da nossa vida, como o cigarro. As pessoas que eventualmente fumam num ambiente fechado, elas já recebem a reprovação de todos que estão em torno dela. E até advertência verbalizada pelas pessoas, independentemente do estabelecimento. A questão da máscara vai no mesmo caminho, vai na mesma direção. Vamos agora ao Xandu Alves, depois o Xandu Pedro Duran, da CNN, e Maria Manso, da TV Cultura. Xandu, você já está em tela. Boa tarde, prazer em reencontrar você, mesmo que virtualmente. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Me permita mudar um pouco de assunto e lhe fazer 2 perguntas. Uma é sobre as escolas particulares e universidades privadas que elas estão reivindicando o retorno às aulas presenciais já a partir de agora ou antes da data prevista pelo governo. Elas poderão retomar essas aulas presenciais antes da data prevista pelo governo? É uma pergunta. A segunda, governador, é a pesquisa do Datafolha que mostra que a maioria das pessoas consideram uma ameaça à democracia as manifestações pedindo o fechamento do Congresso, do Supremo e as fake news. Como é que o senhor avalia esse resultado dessa pesquisa e se o senhor acha que o presidente Bolsonaro e as atitudes dele representam um risco à nossa democracia? É isso. Obrigado. Xandu vem embalado hoje, né, Xandu? Vamos começar primeiro com educação. Eu vou pedir a Patrícia Ellen para fazer a resposta e a segunda eu mesmo respondo. Obrigada, governador. Bom, sobre educação, na educação básica, tenho acompanhado com a secretária Rocieli, que está liderando esse processo, mas nós não temos indícios que há diferenças na capacidade de contenção da pandemia em escolas privadas com relação a escolas públicas. A gente tem visto que a educação e as crianças, em especial, são a última fronteira no que diz respeito à contaminação. É assim aqui em vários lugares do mundo inteiro. E a criança é criança em qualquer lugar. Se ela estudar numa pública ou na privada, ela vai se comportar da mesma forma. Os desafios de distanciamento são os mesmos e as medidas de higiene também.
Tá? O que há uma discussão é com relação à questão das mulheres que precisam voltar ao trabalho, e essa é uma preocupação constante nossa que está sendo debatida, mas não há pleito em discussão hoje no centro de contingência com relação à separação entre público e privado. Isso se agrava na questão das universidades também, porque da mesma forma as universidades, elas em geral têm aulas em salas com um número considerável de alunos também, e por isso que o calendário é o mesmo para o público e para o privado. O que nós poderíamos tratar de forma diferente já foi feito, que é o caso, inclusive, da educação complementar, que tem um regime de trabalho diferente, né, e aí sim com uma exposição ao risco menor, e por isso que esse trabalho da educação complementar está incluído e contemplado no cronograma normal do Plano São Paulo. Obrigado, Patrícia. Xandu, em relação ao tema, se o presidente da República ameaça ou não a democracia, todas as vezes que o presidente da República, circunstancialmente, se manifestar, induzir ou aceitar qualquer manifestação de ordem antidemocrática, eu, como governador de São Paulo, reagirei. Já fiz isso outras vezes e farei tantas quanto necessário. Xandu, obrigado então pelas duas perguntas. Vamos agora, vou deixar o Pedro Duran por último, ele pediu para ficar mais ao final. Eu estou vendo ele ali fora fazendo exatamente uma transmissão nesse momento para a CNN. Vou pedir então a Maria Manso, da TV Cultura, depois a Carla Mota, da Rádio Capital, e aí na sequência o Pedro Duran. Maria Manso, boa tarde. Está frio hoje. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Para o Pedro ter mais tempo, então eu vou aproveitar e fazer 3 perguntas. Em alguns lugares, em várias cidades, quando se abriram bares e restaurantes, onde as pessoas vão para socializar e onde se espera que a permanência, então, das pessoas lá pode ser maior, aumentaram os números de contágio. Espera-se que isso possa acontecer também aqui no estado e na cidade de São Paulo. Do secretário German, eu queria saber qual é a situação dos medicamentos que são necessários para os pacientes, se o Ministério da Saúde já deu alguma resposta ou não, e qual é a quantidade de fiscais que a Vigilância Sanitária vai colocar à disposição para esse serviço de fiscalização no estado e na cidade de São Paulo, por favor. Obrigado, Maria. Vamos começar da última. Vigilância Sanitária, Maria Cristina responde, mas lembrando que a vigilância não é apenas do Estado, é também dos 645 municípios que possuem a estrutura de vigilância sanitária. Maria Cristina, começamos então por você, depois o Henrique German, e depois sobre restaurantes, bares, cafés, o doutor Carlos Carvalho e o doutor Paulo Menezes farão a resposta. Então, começamos com você, Maria Cristina. Então, o número de técnicos de vigilância estadual, que nessa ação, eles estão todos envolvidos, em torno de 450 que a gente tem no estado. Mas lembrando que a gente tem quase 5.000 técnicos nos municípios do estado de São Paulo. Então, nós estamos fazendo uma parceria, uma fiscalização conjunta, estado e municípios. Então, acreditamos que... E as secretarias municipais estão bastante envolvidas nesse processo. Com certeza, disponibilizarão seus funcionários para que a gente faça realmente essa grande blitz no Estado, fiscalizando o uso das máscaras. Porque os 645 municípios do Estado têm vigilância sanitária. Obrigado, Maria Cristina. Zé Henrique German, sobre a pergunta dos medicamentos, da Maria Manso. Pois não, acho que ela está se referindo aos medicamentos para uso em intubação orotraqueal. O Ministério da Saúde fez uma ata de centralização da compra, uma ata de preços, fazendo uma compra centralizada. E nós também, por parte da Secretaria, realizamos esta compra e também algumas substituições de medicamentos que têm a mesma finalidade e que não estavam sendo utilizados. Então, nesse sentido, os nossos hospitais estão abastecidos, estamos com um estoque razoável e que para um mês seria suficiente para atender os nossos hospitais,
sejam da administração direta ou pela administração de OS, embora isso, em geral, é feito esta compra pelos próprios hospitais. Mas, nesse sentido, com o auxílio do governo federal, do Ministério da Saúde ter aberto esta ata de compras, a gente aproveitou e utilizamos esse mecanismo. Obrigado, doutor Guilherme. Vou pedir ao doutor Paulo Menezes para responder a primeira pergunta da Maria Manso, da TV Cultura, sobre bares e restaurantes. Dada a circunstância, isso poderia ou não aumentar a incidência da doença. Boa tarde, Maria. Eu entendo que há uma grande expectativa da população em poder ter condições de sair um pouco do isolamento social, que tem sido colocado como fundamental. Mas eu acho que o Dr. Carlos colocou aqui muito bem que parte do sucesso do enfrentamento da epidemia vem da consciência e participação da população naquilo que tem que ser feito, particularmente no que diz respeito ao distanciamento social e ao uso de máscaras. Então, nós entendemos que essa retomada vai ser distinta do que aquilo que a gente fazia antes. As pessoas iam para o bar e ficavam lá, encontrando grandes grupos de pessoas. Os próprios protocolos não vão permitir esse tipo de situação. Vão permitir uma retomada de atividades que estavam suspensas, mas progressivamente. Então, distanciamento de mesas, não ter pessoas em pé nos bares, isso, junto com a compreensão da população de que nós podemos retomar algumas coisas de forma muito cuidadosa, eu creio que vai levar a uma retomada bem-sucedida. Obrigado, doutor Paulo Menezes. O doutor João Gabardo, Maria Manso gostaria também de fazer um comentário. Gabardo. Porque isso já estava previsto no plano, na fase 3, na fase amarela, que os bares, restaurantes poderiam abrir, mas com limitações. Eles poderão abrir com 40% só da sua capacidade. Nós devemos ter distanciamento entre as mesas, tem o horário de funcionamento. Então, tem uma série de recomendações que estão atreladas a essa iniciativa, que já estava previsto no plano, que seguramente deve diminuir bastante esse risco que você colocou, que é extremamente importante. Nos preocupa muito que a abertura dos bares e restaurantes possa ocorrer aglomerações de pessoas, e isso é tudo que nós não queremos. Né? Então, há necessidade de que a população tenha consciência de que a abertura dos bares e restaurantes é para poder almoçar, é para poder tomar o café, fazer o lanche, muitas vezes por pessoas que já voltaram à sua atividade de trabalho e que precisam desses locais. Não é para ir à noite ficar tomando cerveja ou tomando vinho. Essa recomendação o Centro de Contingência deixou muito claro em todos os momentos. Obrigado, João Gabardo. Deixou claro e também vale lembrar, depois das 17 horas não há mais serviço nesta fase em restaurantes, bares ou qualquer outro tipo de serviço presencial. Bem, vamos à penúltima pergunta de hoje, da Rádio Capital, jornalista Carla Mota. Carla, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre as missas que estão voltando e também alguns cultos que já vêm sendo realizados, porque ao passar em frente a algumas igrejas, a gente percebe, por exemplo, que nem todas, não existe uma preocupação, né, com a realização desses cultos, dessas missas. Eu gostaria de saber se essa fiscalização anunciada por vocês hoje vai valer também para esses templos religiosos, e gostaria de saber também sobre uma possível greve dos metroviários aí prevista para quarta-feira. Se realmente ela se concretizar, como que o governo e a prefeitura vão agir nesse momento tão delicado? Obrigada.
Carla Mota, no segundo tema, eu prefiro que você depois possa procurar o Alexandre Baldi, nosso secretário de Transportes Metropolitanos. Ele poderá responder a você diretamente e aos ouvintes da Rádio Capital. Em relação a missas e cultos, o gerenciamento fiscalizatório cabe às prefeituras em qualquer região do Estado, e aí eu peço a gentileza ao Bruno Covas que possa responder a você. Nós focamos aqui em fiscalização em estabelecimentos comerciais. Essa é a meta da Prefeitura de São Paulo, são esses espaços que a Vigilância Sanitária e os fiscais das subprefeituras fiscalizam aqui dentro e também em relação à utilização de máscaras. Ok, obrigado, Bruno. Carla, muito obrigado. Estado de assistência, nosso pessoal ajuda você a fazer a conexão com o Alexandre Baldi ainda hoje, obviamente. Vamos à última pergunta, é do jornalista Pedro Duran, da CNN. O Pedro veio, o Bruno Covas veio combinando a gravata com o microfone da CNN. Observe só o detalhe. Pedro Duran, brincadeiras à parte, boa tarde, bem-vindo. Sua pergunta, por favor. Tudo bem, governador. Boa tarde para o senhor, boa tarde para todos os colegas e os presentes aqui. Na verdade, eu, antes de perguntar, queria ver se a nossa chefe da vigilância poderia ficar depois para esclarecer outras dúvidas sobre a prática da fiscalização com jornalistas, que acho que tem detalhes ainda que não ficaram claros. Mas a minha pergunta, governador, é sobre aquele projeto que foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, que tinha um pacote de medidas de ajuda aos municípios e também às pessoas vítimas do coronavírus, não só que perderam parentes e a vida, mas também aqueles que tiveram problemas nos seus negócios. Aquela lei que foi aprovada pela Lesp previa também uma multa para quem espalhasse fake news sobre coronavírus. Ela foi debatida, mas acabou passando junto com o projeto. Minha pergunta é, o senhor vai sancionar esse projeto? Se sim, quando? E se sancionar, esse artigo vai permanecer no projeto? O senhor vai sancionar a multa para fake news? É isso a minha pergunta, e parabéns à secretária Patrícia Ellen, que fez aniversário ontem. Tá muito bem, Pedro, além de elegante na forma de vestir, elegante também na lembrança pelo aniversário da Patrícia Ellen. Pedro Duran, obrigado. Maria Cristina poderá ficar aqui sem problema nenhum e responder as perguntas complementares de vocês pelo tempo que for necessário. Agradeço a Maria Cristina por isso. Em relação ao projeto de lei, ele está nesse momento na Casa Civil, sendo avaliado. Tem sempre, quando um projeto de lei é aprovado na Assembleia Legislativa, ele vem para a Casa Civil para uma revisão feita de ordem técnica por parte da consultoria jurídica da Casa Civil. E depois vai a sanção parcial ou não pelo governador, ou seja, ele vai à sanção integral ou parcial, ou vai para a negativa por parte, a rejeição por parte do governo. Nós vamos avaliar, portanto, esse projeto, mas quero antecipar que a minha posição pessoal, resguardada a lei, é punir todos aqueles que promovem, fazem, estimulam fake news. Fake news é uma agressão, é uma violação às pessoas em qualquer nível, seja a nível de jornalistas, políticos, homens públicos, empresários, empresárias ou cidadãos. Portanto, se assim vier e de forma correta do ponto de vista legal, terá o apoio do governador? Sim. Eu tenho manifestado várias vezes, inclusive em debates, contrariamente a qualquer tipo de leniência com aqueles que são promotores, produtores, redatores ou estimuladores de fake news. Obrigado, então. Hoje nós estamos concluindo, são 2h06 a nossa coletiva. Amanhã temos a coletiva da saúde, no mesmo horário, às 12h45. Aos que estão ainda em casa nos assistindo e acompanhando, permaneçam onde estão, nas suas casas, e se saírem, lembrem, usem máscaras. Já é obrigatório e a partir de quarta-feira, dia 1º de julho, tem multa para quem não obedecer a orientação de proteger a sua própria vida. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.